Obrigado, doutor. Eu pedi para poder ficar aqui embaixo, porque aí eu consigo me deslocar, isso me ajuda na minha ansiedade, me ajuda também a ficar mais perto. Bom, eu sou um homem de pele branca, de 1,75, estou usando sapato preto, uma calça jeans na tonalidade azul, uma camisa preta, cabelos castanhos. Eu trago, e não estou usando somente hoje, mas sempre uso no trabalho o cordão que indica que eu tenho o transtorno do espectro autista. Apesar da gente saber que eu sempre tive, o meu diagnóstico é considerado um diagnóstico tardio. E eu queria fazer referência a isso porque eu dividi isso com os estudantes lá na escola, até fiz uma, entre aspas, brincadeira, que a gente está no setembro verde, mas também está no setembro amarelo. A expectativa de vida, segundo um dado que eu encontrei, posso estar equivocado, mas me apresentaram esse dado como uma expectativa de vida de um autista, 39 anos. Aí eu falei para eles, bom, gente, eu tô com 38, em novembro eu faço 39 ali. Mas eu tentei tornar menos pesado porque a gente sabe que a expectativa de vida está nesse número, 39 anos, por conta que a taxa de suicídio entre pessoas diagnosticadas no espectro autista é muito maior do que a taxa entre pessoas neurotípicas, e especialmente os diagnósticos tardios, e o autista é considerado de nível de suporte leve, ele também traz algumas outras deficiências ali de acompanhamento, de terapia, de suporte, que faz com que a grande ansiedade e a depressão possam causar isso. Pois bem, tudo que eu vou falar aqui não saiu, lógico, da minha cabeça sem antes eu fazer aquilo de seguir as diretrizes da minha própria rede. Então, muito aqui eu vou fazer referência àquilo que a rede tem consolidado, e eu já agradeço, já parabenizei e faço novamente isso, a Giovanni na gerência GPI, correto? Nós recebemos uma diretriz pedagógica no início do ano geral, mas dentro desse documento existem as diretrizes específicas para a educação especial. E lá tem tudo. Quando a gente fala de uma gestão colaborativa, a gente, família, escola, a gente vê quem são as pessoas envolvidas ali, quais são as coisas que são feitas, e aí a gente fala, depende muito do gestor. Eu sou professor há 20 anos, sou formado em física, licenciatura em física. Uma disciplina tratada teoricamente falou sobre estudantes com necessidades educacionais especiais dentro da graduação. E depois disso, agora 4 anos e quase 3 meses, estou na direção da Escola Maria de Lourdes Paeres Labuto. Foca-se muitas vezes no gestor da escola, mas a gente vai falar de outras coisas que tem ali relacionado para a gente entender como que a gente pode ajudar as escolas a superar os desafios e ajudar os estudantes. E ali naquela parte do dever de casa entra o agradecimento, e o material que a CEDU tem estruturado pela GPI é fundamental, porque eu não precisaria olhar mais nada para ter todas as referências e fazer aquilo que está ali. Se eu fizer aquilo que está ali bem feito, eu vou chegar no objetivo mais perto possível. Pede-se. Só explicando uma coisa, eu tinha 20 minutos, mas como infelizmente, aliás, como por um motivo muito bom, mas não está aqui a moça, me estenderam para os 40, tá? Então, eu vou me controlar nesse tempo. Pede-se muito, focando no gestor, a gente fala aí, empatia, sensibilidade e tal. Fala-se muito como se fosse uma característica de uma pessoa boa. Mas não precisa ser uma pessoa boa ou uma pessoa má para poder
ter uma gestão inclusiva? Porque o AE, ele é um microcosmo, um pequeno espaço onde o que está acontecendo ali é o que acontece na escola. Por quê? Empatia, sensibilidade, romper concepções antiquadas e gerar equidade é o que a gente procura com todos os estudantes. Quando a gente se preocupa com as especificidades que o AE traz, a gente está falando justamente do olhar que o gestor e que os educadores têm que ter como um todo. Às vezes, eu olho e estranho muito o fato de que eu falo, mas está escrito, é para fazer assim. E às vezes algumas pessoas parecem perdidas. Esse dever de casa precisa ser feito. As diretrizes da educação especial são fantásticas, mas precisa ler. Quando você lê, você encontra muito subsídio lá. Existem leis, existem portarias específicas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre investimento e recurso. Graças a Deus eu posso dizer, estou falando hoje, assim, 26 de setembro de 2025, não falta recurso para nada na escola. Graças a Deus, graças ao governador, graças ao secretário e graças a quem está pensando na política de investimento. E não falta para a educação especial também os investimentos que precisam. Quando a gente olha, tem portaria específica para poder comprar certas coisas? Sim, mas existe um investimento geral que a gente pode fazer. Então, a gente tem subsídio ali. Então, para o gestor escolar, ele faz esse dever de casa, ele tem como fazer uma grande diferença. Se a gente está falando de gestão inclusiva, para quem é essa gestão inclusiva? Quem são os estudantes? Lá na nossa escola, nós, este ano, não temos cadeirantes. Apesar de alguns estudantes poderem ter uma questão de mobilidade, nenhum cadeirante. Tínhamos no ano passado a Daça, ótima aluna, a Hilton também, ambos na EJA, curiosamente, mas passaram. Mas nossa escola tem rampa, não tem elevador, mas tem uma rampa e todos os espaços são acessíveis. Nós temos um estudante que ele tem uma síndrome que faz com que ele tenha um envelhecimento mais adiantado e ele tem problema auditivo, é o Vitor. Ele tem intérprete, professor de Libras e professor um instrutor de Libras e o professor bilíngue. Nós temos a Evelyn, que daqui a pouco eu vou falar mais dela e mostrar para vocês, uma aluna cega de nascença, mas que é destaque na turma dela, uma das melhores alunas da escola. E tudo ela tem os recursos. Aí eu posso falar do João Marcos Martinuso, que é autista, mas só que com um grau de necessidade de suporte maior. Posso falar do outro João, que adora a árvore de Natal e anda pela escola e vai, e tem uma cuidadora que a mãe ama ela. Não porque ela trabalha como babá, mas porque ela é sensível, mas ao mesmo tempo está colocando ele na linha e vai, incentiva e não deixa que ele fique se deslocando, perdendo as aulas. Posso falar do Cauã, o Cauã que é um irmão gêmeo, a irmã já saiu, aliás, a irmã mais velha saiu, ficou ele e o irmão, só que o irmão dele parece que já perdeu um ano e tal, eles são gêmeos, mas só que um perdeu um ano. O Cauã adora fazer dinossauro, compramos massinha de EVA para que ele fizesse, e ele agora vai fazer uma exposição de dinossauros e tudo mais. Adriano, para que gastar esse tempo falando desses meninos? Se eu não souber para quem é essa educação, estou fazendo o quê? Uma educação inclusiva onde eu não sei para quem eu estou fazendo. Então eu preciso falar para vocês que também faz parte de saber quem que está recebendo essa educação. Porque é o foco, é o objetivo, é quem finalmente está lá na ponta e precisa e requer disso. E aí a gente fala com quem? Essas fotos ali mostram, ali foi como decoraram a frente da entrada da escola, tá todo mês assim, essa decoração. Essa foto central é a equipe predominantemente do vespertino, e lá em cima, predominantemente do matutino.
Ali à esquerda, ali embaixo, nós temos a coordenadora pedagógica, que é da escola toda. Estão fazendo um trabalho fantástico. Daqui a pouco eu vou compartilhar o link do Instagram. Quem quiser ver exemplos de atividades, porque esse mês é muito movimentado. Trouxeram palestrantes, trouxeram oficinas, estão fazendo diversas coisas que várias escolas estaduais fazem, porque esse mês é incentivado para que não que seja feita inclusão esse mês, mas que seja jogado mais luz ainda. E aí eu coloquei conselho de escola. Sobre o conselho de escola, lá na nossa escola, a gente tinha uma menina que até fez parte, mas precisou sair porque o filho saiu da escola. Ela era professora do atendimento especializado. Ano que vem, se Deus quiser, o filho dela volta, e ela, se Deus quiser, volta também, a gente vai incentivar ela a entrar na eleição. Ela era uma professora do atendimento educacional especializado. Só que nós temos o Julimar. O Julimar, ele é membro do conselho de escola, e o João Pedro, filho dele, que tem um comprometimento leve, ele está lá estudando, tendo o atendimento, e ele faz parte do conselho. Isso faz diferença, porque se você quer dar voz, você tem que dar voz a todos os espaços. E eu faço mesmo o maior incentivo para que os profissionais da educação especial queiram, e os pais de estudantes que são atendidos pelo atendimento educacional especializado, que esses pais façam parte, porque são pais que sabem brigar, sabem cobrar, sabem reivindicar. Se eles estiverem no conselho, a escola só tem a ganhar, porque vai ser sempre gente querendo mais, querendo mais, querendo mais, e tá ali. Uma coisa importante, formação e sensibilização. Os professores regulares, eles falam, eu não tenho formação para lidar com o aluno. Pois bem, a gente dá. Pô, Adriano, como é que você dá essa formação? Você chama a gente de fora? Nem pensar. Nós recebemos profissionais especialistas para o atendimento DI, profissionais especialistas para o atendimento DA, DV. Todas as deficiências, o Estado contrata o profissional. Quando eles chegam na escola, eu falo, então, primeiro momento que eu tomo conta ali, contato com eles. Falo, olha, vocês vão conhecer seus estudantes. Daqui a um mês, para você ter subsídio, você vai apresentar eles para os professores. E aí, aquela formação que os professores regulares falam que não tem, eles vão receber dos especialistas que são contratados. Então, vai falar, esse é Adriano. Adriano tá da tal série. Adriano gosta disso, disso, tem dificuldade com tal coisa. Ele aprende melhor dessa forma, ele aprende melhor daquela forma. Esse tipo de atividade é melhor para ele ser adaptado. Aquele tipo de atividade ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade para poder, de repente, se concentrar. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha muito bem com imagens, ele trabalha muito bem com números. No meu caso, eu sempre lidei muito bem com informações objetivas. Física e matemática, para mim, eram as matérias preferidas. Adorava, gosto muito, tanto que me tornei professor de física. Depois a gente vai descobrindo muito mais coisa do que as continhas. E aí a gente segue o caminho. Então, nessa conversa inicial também, aí tem uma coisa muito importante, o profissional do AE. O profissional do AE, ele passa por algumas questões de se enxergar profissional. Porque nas escolas tem muito preconceito do professor regente olhar o professor do AE como se não fosse um professor, um profissional, e sim alguém que está ali para me dar assistência, meu assistente se eu precisar. Ou então, quando o menino me der trabalho, é alguém que eu vou dispensar o menino para ir com ele. Então, esse posicionamento, e assim, desculpe se eu estou falando no lugar errado, eu acho que aqui é o lugar certo para eu poder falar. Passa também por ter um concurso específico para esse profissional, porque ele vai a carreira, e criando isso, independente do contrato dele ser efetivo ou temporário, quando se cria essa perspectiva, todo mundo enxerga que aquilo já é uma realidade permanente, que não é transitório, não é passageiro, e que não é assim, não é um cargo que existe e a hora vai acabar. Eu falo com eles, olha, vocês são professores, então eu vou cobrar como vocês como professores.
Professor da escola, nenhum liga diretamente para a família ou dá o telefone para a família ligar para poder perguntar do aluno. Não deveria, pelo menos. Não estou dizendo que não tem que ter haver contato, mas é muito comum professores da educação especial terem um contato quase que particular com cada família ali. Eu falo, não. Por que não? Porque pode haver confusão, distorção de informação. Se a família quiser falar, ela é convidada, ela é livre para poder vir, junto com uma pedagoga, vai atender. Se você precisar falar, pede a pedagoga, ela vai chamar o pai à escola e vai ter uma conversa. E eu não estou inventando isso na minha cabeça, é só seguir a cartilha, é só seguir a estrutura que já existe. E dentro dessa estrutura que já existe, uma separação. O relatório pedagógico, hoje, eu não tenho mais que frisar isso forte, porque as pedagogas da escola e a estrutura já está sendo replicada. Mas eu tinha que bater muito forte lá. Eu não quero que o profissional faça o relatório pedagógico, eu quero que a pedagoga. Porque depois de um tempo, uma pedagoga que já está conosco lá há alguns anos, ela virou, ela naturalmente está fazendo, porque o relatório pedagógico, como o nome já diz, pedagógico, passa pela pedagoga. Mas antes era o próprio profissional que faz. Quando eles chegavam, eu já falava, você não faz relatório. E mesmo assim, ainda tinha uns que ia fazendo. Hoje eu consegui cortar completamente. Como é que o relatório é feito se não por eles? A pedagoga senta, conversa, dialoga com o profissional e escreve o relatório. Parece uma coisa simples, mas só com essa medida eu consegui que as pedagogas da escola hoje conhecem quem são os meninos atendidos pela educação especial. Antes, quando era o próprio profissional que fazia o relatório, as pedagogas não sabiam dizer sobre os meninos, quem são, quais são, de que turma são. Adriano, mas isso acontece? Acontece e como? Mas quando elas fazem um relatório, nossa, além de ficar aperfeiçoado, sabe quem são, onde estão, e muitas vezes dialogam agora, aí eu falo, nossa, que orgulho. Aí ela fala, a gente aprende. E elas reconhecem depois que faz bem para o trabalho. Um profissional do atendimento especializado bem empoderado, ele faz muito bem para a escola. Por quê? Porque os professores regentes passam a respeitá-lo. Lá na escola, teve um cidadão que começou a querer tratar os professores da educação especial, uma professora, como assistente dele. A professora falou, Adriano, o que, que eu faço? Falei, você é professora. É, sou. Ele também. É. Quando ele quiser alguma coisa, fala para ele solicitar a pedagoga, uma reunião com vocês, e você vai ver ali junto com a pedagoga se é razoável. Mas, não, filha, fica tranquila. Ele não pode fazer nada com você que não seja profissional. Ele não vai te cobrar nada, não vai estar. Ele é um profissional, ele não é doido. Assim, doido não no sentido. Ele não é inconsequente. Resultado: o professor aprendeu, parou de exigir aquilo, a vida seguiu e a profissional ficou tão feliz, como se eu tivesse dado um presente para ela. Mas eu não dei um presente, eu só coloquei ela no lugar que ela tem já ali. Só que eles ainda não estão tão empoderados. Ao mesmo tempo, tem alguns profissionais que chegam despreparados. E aí, eu só consigo identificar isso porque eu acolho no primeiro dia e, junto com esse acolhimento no primeiro dia, as pedagogas fazem um relatório e acompanham o trabalho. E isso faz uma diferença. Esse ano, infelizmente, nós tivemos 3 pessoas que não conseguiram. E eu falo o seguinte: o AE é muito silencioso. Se eu chegar com um profissional que não faça o barulho necessário positivo, não é brigão, é trabalhador. Mas se não chega brigão, brigão. Se não chega fazendo o barulho necessário, a gente chama, a gente orienta, a gente vai, porque a gente precisa que o AE tenha essa luz. Ah, Adriano, todos lá são perfeitos? Não, mas como o quebra-cabeça que a gente vê do símbolo do autismo, as peças se encaixam e a coisa flui, um ajudando o outro. E aí, o que, que a gente consegue? Essa mocinha aqui, desse primeiro quadro, à nossa esquerda, é a Evelyn. Ali no meio,
se eu não estou enganado, é o José Edivan. Ali a gente tem o Ezequiel e a Vitória. O que isso aqui está ilustrando? Como que a gente promove isso? Recursos, investimento e estrutura. Aquela ali é a sala de atendimento educacional especializada, nossa sala do AE. Aqui no meio está ilustrando o abafador. Aqui está mostrando ela assistindo o filme e aquilo ali é um fone com bloqueador de ruído. Essa sala do AE, ela tem uma antessala, onde tem aquela mesa e a televisão para atendimento. Aqui ali a gente tem o Silas, esse é o professor Anderson de língua portuguesa. Aqui é mais um pedaço daquela sala de atendimento, novamente a Vitória ali agora com computador também, e lá atrás uma impressora 3D. Se a gente planejar, tem recurso. Por que comprei abafador? Porque a professora pediu para comprar abafador, porque os alunos estavam se sentindo sensibilizados durante a aula com uma pequena conversinha que sempre existe. É normal um aluno conversar um pouquinho baixinho lá e tal, mas isso distrai. Como o abafador bloqueia 17 decibéis, 20 decibéis, a voz do professor prevalece e o aluno autista não tem problema. Só que eles também adoram usar na hora do recreio e na hora de algum tipo de evento, porque dá aquela acalmada. Por que foi comprado o fone com abafador de ruído? Porque foi pedido, havia necessidade. Ela pediu, eu uso um exatamente igual. Falei, esse serve? Ela testou, adorou, foi. Por que a gente tem a sala do AE? Porque é obrigatório? É. Mas a gente dialogou muito. Ouviu família, ouviu os profissionais, visitamos e pedimos fotos de outras escolas, até a gente fazer aquela daquele jeito. É a melhor? Não sei. Mas todo mundo que chega lá gosta e os nossos alunos gostam bastante, porque ela é acolhedora, é bonita, é bem feita e tá lá e vai ser um legado para muito tempo, se Deus quiser. Essa mocinha aqui da esquerda, a Evelyn, ela tá ali naquele momento em frente à nossa aluna Jennifer. E o que ela está fazendo? Mostrando aquele óculos com sensor que o governo do estado deu, não é emprestou, tal, deu, incomodato e tal, um óculos que custa, se eu não me engano, 18 mil reais, e não só para a Evelyn, mas para vários alunos. Gente, a Evelyn é 100% cega. A primeira vez que eu ouvi falar que ia ganhar um óculos, eu pensei, tem alguma coisa errada, né? Um óculos e tal. Sim, desculpa, eu não sabia. Meu preconceito é, não, eu acho que ela não tem direito, alguém se enganou. Mas aí depois me trouxeram isso e eu falei, achei. Todo mundo que conhece fica muito encantado. Aquele óculos tem um sensor que naquele momento ela está cadastrando a imagem da Jennifer e ela vai falar o nome da Jennifer. Toda vez que aquele sensor em algum lugar aqui ver a Jennifer, vai falar Jennifer. Se passa alguém que ela já cadastrou na frente, fala o nome da pessoa. Só que também, se tiver um texto e ela apontar com o dedinho, vai ler tudo aquilo automaticamente na língua que o texto tiver no ouvido dela. Então, se o texto estiver em inglês, vai ler em inglês no ouvido dela, espanhol, língua portuguesa, o que for. A Evelyn, ela simboliza para nós porque você pensa, como que a escola pode oportunizar aprendizado para uma aluna cega? Ela só tem a questão dos olhos. Mas ela já teve aprendizado de braille, ela tem uma máquina de escrever em braille para poder imprimir ali, tem para escrever, tem a impressora braille, temos os regletes, mas aqui, isso já fica no passado, porque ela já domina. Uma das primeiras coisas que veio, numa verba até, nesse caso federal, nós compramos por 11 mil reais uma linha braille, que ela faz o quê? Ela é como se fosse um teclado digital, onde ela escreve no braille, o computador ou o dispositivo vai aparecer o texto em língua portuguesa habitual, ou se colocar a linha para ler o que está em língua portuguesa,
ela automaticamente sobe, forma o braille, onde ela vai lendo ali, tateando. E mais esse óculos. Ela representa o quanto que a gente consegue investir. E a gente, eu digo, a rede consegue investir no estudante. É uma das melhores alunas da escola. Agora também a gente precisa ser chato. A Evelyn, e aí a gente precisa ouvir. Ontem a gente estava com uma palestrante, Luciana, do Instituto Braille, não sei se algumas pessoas conhecem, também cega. E aí, conversa e tal, ela falando. Aí, quando entrou no assunto que ela já conhecia a Evelyn, a gente falou: então, a gente tem que conversar sobre a Evelyn, tem 17 anos. Falamos de autonomia, falamos de maturidade, falamos de relacionamentos, falamos de muitas coisas. Por quê? Eu falo, eu quero a Evelyn falando besteira junto dos amigos, besteira no sentido de quero ela convivendo. Porque, como ela é cega, é muito fácil a cuidadora, eu já vi fazendo isso antes. Ah, vamos sentar aqui e ficar quietinho, né? Mais seguro. Não, pode ser seguro, mas onde que a Evelyn quer estar e onde que ela precisa estar? É no meio das amigas? Vai lá. Na hora do recreio? Vai lá. E aí a gente enfrenta uma coisa que a gente vai fazer um trabalho, e sempre a gente tem feito o trabalho junto do apoio, porque na hora que a gente vai conversar, a gente precisa falar para a mãe, mãe, você está infantilizando a menina. A menina tem medo de tudo e tudo. Ai, meu Deus, meu Deus. A menina às vezes deixa de beber água com medo de ir ao banheiro para poder fazer sua higiene. A gente está pegando firme e como essa moça está disposta também a nos ajudar e ela já é firme com a mãe, a gente vai fazer esse trabalho sempre ali. Não é de brigar, mas é de sensibilizar e falar, não, ela precisa. O ano passado, junto com a Apoia, a gente já trouxe uma outra conversa dela com uma professora do IFES, que é cega, mas totalmente autônoma, esse ano agora a gente está trazendo isso e a gente vai insistir nisso, porque a gente quer gerar autonomia. A gente cobra, nossa, passo pela Evelyn, ela tá lá com a bengala, porque fora da escola a mãe não incentiva ela a usar a bengala certinha, pega pelo braço e leva. Quando chega dentro da escola, eu falo, opa, essa bengala aí. E ela é tão inteligente que ela reconhece você pelo perfume, ou se ela ouvir você falar qualquer coisa, às vezes ela reconhece pelo tom da passada, ela sabe quem é mais ou menos. E aí, ela estava lá com a bengala, lá e tal, do jeito errado. Eu falei, oi, Evelyn. Tum. Na hora, ela sabia, ele vai me cobrar que eu tô andando errado e tal. É muito inteligente. Tão inteligente, mas a mãe ainda com medo não solta tudo que poderia. Esse momento aconteceu ontem. Ela foi palestrar e dividir a experiência dela com os colegas. E durante esse mês a gente está fazendo isso, essa troca. Vai vir, eu acho que na semana que vem, a mãe de uma outra Evelyn, que é aluna nossa, mas a mãe vai falar sobre a esclerose múltipla e tem uma outra síndrome que a gente vai trazer para que as pessoas estão dividindo suas dores ao mesmo tempo, compartilhando e falando, a gente está aqui. E para causar maior empatia, vamos nos aceitar e vamos nos ajudar. Esse é o nosso Instagram. Isso dali é um pouco do que quem conhece a Evelyn em 10 minutos já acha isso dela. Maravilhosa. A finalidade é autonomia. E o que seria autonomia? Para nós é muito fácil. Ontem, usar o termo autonomia para Evelyn é levar ocorrência. Se a gente conseguir isso, a gente está ganhando na loteria, porque levar ocorrência ela é muito regrada e tal. Levar uma ocorrência significa que ela decidiu fazer algo e fez, e foi capaz, e tomou essa iniciativa, e a gente quer chegar nesse ponto. Nós trabalhamos, nossa, ano passado terminou o Kaique. Kaique terminou o ensino médio, quando eles falam da história de vida dele antes e depois que eu cheguei, teve uma professora chamada Luciana que acompanhou, ele era um menino que corria sem roupa pelos corredores da escola, quando no fundamental. E quando ele terminou o ensino médio, era um guri estudando, fazendo as coisas todas com as limitações, mas sem parar pelo meio do caminho.
Quais desafios a gente enfrenta muito? Resistência à mudança. Isso vem do professor regente habitual, isso vem das famílias, isso vem dos próprios profissionais do atendimento especializado, isso vem da estrutura. Por quê? O profissional, como eu disse, eu não recebi formação para isso. A gente vai lá e vai trabalhando. Hoje, é lindo de ver que os professores falam, gente, tem que investigar esse menino, a gente sente que há algo que o dificulta aprender ali. E eu estou falando de ensino médio, não estou falando de pré-escola. Nossa escola, a partir deste ano, só tem ensino médio. Então, a gente não está falando de uma escolinha que está lidando com os meninos nos primeiros anos ali e tal. Porque no ensino médio, muitas vezes, é muito mais difícil de ver, porque o menino é mais quieto, porque o menino, às vezes, compensou alguma deficiência, alguma estereotipia mascarando. Então, a gente está vendo, e os profissionais estão abertos a isso. O profissional do AE, que muitas vezes quer se esconder dentro da salinha. Gente, a salinha do AE, a gente tem que virar e falar, é salinha de atendimento. Planejamento se faz na sala comum de planejamento. E aí a gente vai insistir nisso. Porque o profissional do AE também, ele é muito mais cômodo. Eu vou cuidar dos meus meninos, botar embaixo das asas, igual galinha, e vou ficar lá. Não, o aluno é da escola, o aluno não é teu, não é só teu. Quando alguém chega e fala, eu sou a professora do fulano, eu falei, oi? Aí ela, não, eu sou uma das professoras do fulano. Melhor, porque senão a pessoa cria essa situação ali. A gente recebe professores que vêm de todo tipo de realidade, e aí a gente baliza isso para poder ter essa humanidade no tratamento. Resistência das famílias, famílias de alunos não laudados, que não aceitam a deficiência, não aceitam a condição especial, e aí a gente trabalha junto do apoio na sensibilização, na conversa, e falando, olha, é importante. E é por isso que eu falo, de novo, eu uso o cordão o tempo todo, porque tem família que olha e fala, opa, não tem problema assumir uma deficiência. O diretor é autista, está aqui trabalhando e tal. Outros olham e ficam assim, poxa, meu filho tem condição de futuro, porque eu vejo um adulto que está trabalhando e que está numa condição semelhante à do meu filho. Então, a gente vai quebrando essas barreiras com os alunos e com os pais. Uma mãe chegou, agora, a gente tentando o ano todo conversar e tudo mais, a menina, às vezes dormindo, muitas vezes em sala e tal. Eu sei que foge da questão do atendimento especializado, mas a menina chegou lá, a mãe, então, ela tinha atendimento até o ano passado. A gente, isso agora, depois do ano todo a gente conversando. Oi? Não, ela tinha uma profissional que apoiava ela lá, ela tem TDAH e tal, e outras coisas, mas ela ficava meio envergonhada e eu decidi não trazer os laudos para a escola para ela não ficar envergonhada. É isso, a gente puxa o ar e fala, não, vamos trabalhar isso daí, porque a família, a gente fala, olha só, é preciso. Ela é inteligente? Ela tem condição de melhorar? Tem. Mas esse limitador, a gente não pode nem trabalhar em cima daquilo que ela precisava. E se ela tinha um atendimento a mais, provavelmente ela não tinha só, entre aspas, o TDAH. A gente conversa com outros gestores, a gente troca experiências, a gente copia experiências exitosas, copia mesmo, a palavra é essa, porque tem muita coisa boa acontecendo em todas as regionais. Se vocês acompanharem, pedirem um portfólio de coisas que estão sendo feitas, os Instagrams das escolas estão servindo de um portfólio incrível para a gente copiar coisas positivas. A gente cada vez mais tenta aperfeiçoar a formação, aperfeiçoar o trabalho da equipe, e aí é importante continuidade, e o concurso para essa área específica permitiria uma continuidade com mais qualidade. Nossos estudantes, dado que a política do acolhimento está se perpetuando, eles estão ficando cada vez mais protagonistas.
nós temos a Cibele. A gente recebeu 2 visitas, né? Convidamos para lá para a escola, que foi a Fanfarra, perdão, a Fanfacongo, que é a banda da Pai lá de Cariacica, que inclusive tem o Jefinho, que é um vizinho meu, né? Um adolescente. E depois, ontem, antes de ontem, não, foi ontem, veio a Cariacica Down, que é uma organização pensada para os estudantes. E a Cibele, que é a nossa aluna, ela ficou encantada porque ela viu gente que estava ali e ela já é protagonista porque ela é muito alegre e ela viu gente assim, ela se espelhou, viu aquela coisa linda. Por quê? Ela não viu alguém também com trissomia 21 que está lá mostrado como se fosse incapaz. Está lá dançando, está lá cantando teatro e ela está pensando em futuro. Ela tá. A mãe dela, se pudesse, eu acho que adotava a Jéssica, que é a cuidadora, porque a Jéssica está proporcionando também esse trabalho incrível junto à família. Então, e ali a gente entra lá, a instrumentalização da sala de recursos, a busca de equipamentos e recursos. O que eles pedirem vai ser dado. Se a gente não tiver, como por exemplo, a gente não estava como comprar a impressora Braille. A gente conseguiu uma escola que já tinha adquirido no passado, não estava usando porque não tinha aluno, nos emprestou. Está lá a impressora Braille. Isso é o que eu tinha preparado para dividir com vocês, mas para poder encerrar, me corrijam, eu estou contando 3 minutos ainda. Ah, que bom. Ainda muita desinformação, ainda muita necessidade de evoluir. E aí, quando a gente fala da escola, a gente tem que falar superintendência, SEDU, e a gente tem que falar dos profissionais de uma maneira geral, porque há uma visão equivocada. Por exemplo, houve profissionais que, quando alguém foi trabalhar lá na escola, profissionais se perguntaram, mas tá tudo bem no relacionamento lá e tal? A pessoa tá tranquila e tal. Mas ele é autista, a pessoa tá aí daí. Não tem problema não? Não. Outra hora, perguntaram para um supervisor meu, que também era autista, como é que vocês se comunicam? Porque sabiam que eu era autista, ele é autista também. Como é que vocês se comunicam? Aí eu falei para ele, fala para a pessoa, que às vezes a gente manda mensagem, a gente fala, a gente escuta, a gente conversa, a gente liga um para o outro e tal. Como se comunicam? Mas isso é gente profissional da educação, perguntando como é que o autista se comunica. Lógico, há algumas dificuldades, como, por exemplo, vou dar o exemplo de hoje, tinha uma informação que tinham passado para a gente, não pode isso. Se você passa para mim não pode isso, não pode isso. E aí entrou em divergência com a informação que a outra escola recebeu na hora de troca de documentos. Não pode isso, pode isso. Eu falei para a moça, eu não vou ouvir essa informação de você. Me mandaram da superintendência, eu vou ligar para a superintendência. Aí corrigiram a informação. Aí eu falei para o pessoal, a informação é essa. A gente estava seguindo ali, agora a gente vai seguir essa. Nós estávamos seguindo uma informação equivocada, mas nós estávamos seguindo aquilo que tinha sido passado para a gente. Aí a pessoa às vezes fala assim, mas você vai seguir algo errado? Eu não sabia que estava errado. Era o que tinha me falado. Os professores estão se acostumando lá que não tem jeitinho. Porque antes era, não poderia, eu falava, não posso. Porque a autista tem disso também. E aí, uma das coisas, só para fechar, que eu fico. Eu não consigo acreditar, mas a coordenadora pedagógica falou que é muito desse jeito de ser. Vários profissionais chegam lá e falam: nossa, aqui tudo funciona no seu lugar, né? O PCR vira e fala: não, aqui ninguém me pediu para fazer nada que era de outra função. Eu falei: mas é normal isso. Aí que eu fui saber que talvez não é tão normal as coisas serem todas assim. Porque a gente segue o que é correto, o que não é correto não se faz. Então, dentro disso, eu acho que os autistas nós podemos contribuir muito.
A Evelyn, que não é que pode também ser autista, que é cega, ela pode contribuir muito. Se nós estivermos em espaços tanto de representatividade quanto de tomada de decisão, a gente pode contribuir muito. E eu agradeço muito a Giovanni por ter indicado, a confiança de vocês em terem me chamado e a todos vocês que me ouviram. Obrigado.